estamos agora reunidos em Teu nome, como assim o Senhor nos ordenou. Ajuda-nos, Senhor, a aproveitar esses instantes que o Senhor nos concede, para que de maneira poderosa os Teus meios de graça nos inundem. Paramos por essa comunidade, Senhor, de Cosme de Farias, pelo Alto das Pombas, esses dois lugares, Senhor, o Senhor tem nos feito chegar no meio da pregação do Evangelho, nós possamos dar um bom testemunho, Senhor. Não nos deixa, Senhor, esmorecer, não nos deixa esfriar, Senhor, mas que estejamos atentos, diligentes, preparados, Senhor, para toda boa obra. Abençoa a noite de hoje, Senhor, com a Tua presença bendita, e que haja, Senhor, edificação e santificação das nossas vidas pela Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Hoje nós vamos tentar concluir algo que a gente já está fazendo, já está tentando alguns encontros, né? E hoje eu dei o título da nossa exposição de prova final, porque eu espero que seja assim a prova final. Nós começamos, eu vou fazer uma recapitulação bem sucinta, porque foram alguns encontros, eu imaginei que eu ia fazer essa exposição em um único encontro, e eu acho que nós já estamos falando sobre isso há 5, em 1 de João. Começamos falando justamente de aprender a tirar a trave dos nossos olhos, pois percebemos como é importante para os cristãos entenderem determinados pontos da Bíblia que na nossa geração tem sido motivo de contradição e discórdia e de falta de entendimento, né? Como essa questão do julgamento. Tão comum a gente ouvir de pessoas que se dizem cristãos, muito tempo de cristãos, dizerem coisas como não julgueis, para defenderem falsos profetas, defenderem falsos cristãos, dizendo que não temos qualquer direito de julgar ninguém. E a Bíblia diz justamente na direção contrária. Não é só nosso direito, é nosso dever de cristãos exercermos esse discernimento. Só que o discernimento tem que ser um discernimento nos moldes de Cristo, né? Devemos julgar, como disse o próprio Senhor Jesus, segundo a reta justiça. Então, o que vale para um, vale para todos. E se a gente tem que julgar, é natural que esse julgamento comece por nós. E é isso justamente que Jesus ensina em Mateus 7, 1 a 5, quando ele diz: tire a trave, primeiro tire a trave do seu olho, para que depois você possa tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, Jesus não está dizendo para não julgar. O que ele está querendo nos mostrar não parta para um julgamento equivocado, que é natural, que seria o natural do ser humano, um julgamento só pela aparência. Mas devemos fazer uso da palavra de Deus para discernirmos todas as coisas. É a própria Bíblia que nos diz isso em Hebreus capítulo 4, pois a palavra de Deus é o único instrumento do mundo que é capaz de discernir pensamentos e intenções do coração. Então é por ela que nós somos medidos e é por ela que também nós medimos, né? As ações, medimos o que está acontecendo e de fato enxergamos o mundo pela ótica da palavra de Deus. Então agora nós chegamos até 1 de João justamente nesse intuito de aprender a tirar a trave do nosso olho para que possamos nos tornar esse tipo de instrumento capaz de ajudar a tirar o argueiro do olho do irmão. E vimos alguns pontos que foram elencados, que foram arrumados, por assim dizer, pelo apóstolo João na sua primeira epístola, e ele vai dizer para a gente como nós podemos nos examinar. Já na época do apóstolo João existiam falsos crentes, nós já estudamos isso, e ele diz: saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. E ele vai justamente atribuir a essas pessoas a ação de um espírito maligno chamado de o espírito do anticristo, que já estava no mundo.
desde a época dele, né? Então, ele vai dizer, como é que eu sei que eu sou cristão? Primeira coisa, boa noite. Nós andamos na luz. Segundo ponto, nós temos uma sensibilidade em relação ao pecado. Terceiro ponto, guardamos os mandamentos de Deus. Tudo isso a gente já falou, estou só relembrando para os irmãos para que a gente possa fechar, né, hoje esse estudo. Sabemos que somos cristãos, principalmente, né, quando nós andamos como Cristo andou. Então, é impossível alguém que não vê Cristo como Deus e alguém que deve ser limitado em tudo e se definir como cristão, né? Então, nós não temos exemplos mundanos. Então, os cantores famosos não são exemplos para nós. Os grandes pensadores da história não são exemplos para nós. Nosso único exemplo a ser seguido é o de Cristo. E existem pessoas que buscam andar como Cristo andou. Essas pessoas também nós seguimos. O próprio apóstolo Paulo fala dessa forma: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, andar como andou, como Cristo andou. Quinto ponto, sabemos que somos cristãos quando amamos os outros cristãos. E perceba, não é que eu só vou amar os outros cristãos, não. A gente ama até o inimigo, né? O cristão, ele ama a todos, mas aquele que diz que ama o inimigo e não está amando o cristão, que é como ele, a gente sabe que é mentira, né? Então, por isso, a prova que eu vou conseguir, se eu de fato vou conseguir amar alguém do lado de fora, se de fato eu vou conseguir praticar o que está lá em Mateus, no Sermão do Monte, ame aqueles que te odeiam, eu estou conseguindo amar meus irmãos. E por que essa prova? Porque nós somos imperfeitos. E nessa nossa unidade, nós somos aperfeiçoados. O nosso aperfeiçoamento acontece em grande parte aqui, nos limites da igreja. Pessoas com histórico de vida diferente, pessoas com realidades de vida diferente, pessoas às vezes de condição social diferente, condição intelectual diferente, convivendo como irmãos, como iguais, tendo tudo em comum, como diria o livro de Atos. Então, como você disse que você é cristão se você não ama o seu irmão? Irmão no sentido é aquele que é igual a você mesmo, né? Então, que já falei, vou repetir, porque é normal que as pessoas queiram perverter o que nós falamos, também devemos estar acostumados com isso. Então, não estou dizendo, que fique bem claro, que a gente ama somente os irmãos. Não, amamos a todos. A marca do cristão é o amor incondicional por todos. Mas não há o que se falar nesse amor incondicional por todos se nós não estivermos amando nos limites da igreja, irmão amando irmão, né? Nesse amor fraternal que o próprio Jesus nos impulsiona a amar, quando ele diz: a minha família são aqueles que ouvem e obedecem à voz do Pai que está no céu. Sexto ponto, como é que eu sei que eu sou cristão? Um cristão de verdade. Porque o mundo vai se tornar cada vez menos atrativo para mim. Então, à medida que eu vou conhecendo a Cristo, cada vez mais, e isso é algo que acontece aos poucos. Então, imagine que você começou na fé cristã ontem, e aí você está aqui: eu quero mais de Deus, eu quero Jesus, eu quero culto todo dia. Isso não é amar Jesus. Não. Isso é uma experiência emocional, né? Eu vou saber se você ama Jesus se daqui a um ano você tiver essa mesma motivação. Aí eu sei se aquilo foi sincero. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia diz isso na parábola do semeador. Aquele primeiro tipo de solo rochoso, né? O primeiro é na beira do caminho, mas o solo rochoso, ele recebe com alegria. Mas quando vem as provações, essa alegria vai embora. Então, às vezes a pessoa diz: não, porque eu estava no primeiro amor, nos primeiros meses. Não tinha primeiro amor nos primeiros meses. Você nem conhecia para poder amar. Como você pode amar alguém que você não conhece? Então, o que eu estou falando aqui é justamente isso. À medida que você de fato conhece a Jesus, o que ele
representa para nós, nós o amamos e o desejamos cada vez mais, e aí o mundo se torna cada vez menos atrativo para nós. Porque a gente percebe que as alegrias que o mundo nos fornece não são alegrias, né? Não são. É como entender, né, a diferença do dinheiro no banco imobiliário e do dinheiro de verdade, né? Então, a gente não está jogando banco imobiliário, a gente não está brincando de igreja, a gente não está brincando de religião. A gente percebe que crer em Cristo é algo verdadeiro e ele é necessário para os cristãos, porque sem essa fé é impossível agradá-lo, sem essa fé é impossível viver a vida que ele requer de nós. Então, como eu disse, amar o inimigo se eu não creio que essa é uma ordenança de Cristo e que há uma justa recompensa se eu faço isso? Pois a Bíblia diz: bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, é preciso ter fé, mas eu não posso ter fé em quem eu não conheço. Então, eu conheço mais de Cristo, eu desejo menos do mundo. É o que aprendemos como sexto ponto, por assim dizer. O sétimo ponto seria: como eu sei que eu sou um cristão de verdade, eu persevero nas mesmas doutrinas históricas. Então, vivemos numa época onde cada lugar tem uma doutrina diferente. Tem lugar até que diz: aqui não tem doutrina. Então, a pessoa que fala que não tem doutrina nem sabe o que é a definição de doutrina. Doutrina é um conjunto de ensino. Inclusive tem isso. Aqui o ensino é não ensinar nada. Então é a doutrina de não ensinar nada. Então tem a doutrina. Como, por exemplo, o ateu é aquele que não acredita? Não, o ateu acredita. O ateu acredita que não existe Deus. Então perceba que todos acreditam em alguma coisa. Então aqui ele diz: persevera nas doutrinas históricas e na prática delas. Então, quando nós lemos, por exemplo, o livro de Atos, tem tudo em comum. É difícil isso? É difícil. Vivemos em uma sociedade que se fala bastante da questão do privado, né? É o meu carro, é o meu quarto, é a minha blusa, é o meu sapato, é o meu óculos, é o meu, tudo nessa questão do privado. Aí você vem para a fé cristã que diz: não, agora não tem mais meu, agora é nosso. O Pai é nosso, as coisas como cristãos são nossas, devem ser usadas da maneira correta. Então, essas práticas e essa doutrina não podem ser mudadas. Eu dei até o exemplo esses dias, né? Que um cristão está autorizado a morrer, ele só não está autorizado a matar. Então, não tem justificativa para matar. A pessoa me fez muito mal. Se eu não matasse a pessoa, ela iria me matar. Então morra. Ou morra ou corra, né? Tem essas duas opções. Então, mas matar não é opcional, né? Não tem legítima defesa cristã. Não, legítima defesa você pode até tentar falar isso na justiça, mas legítima defesa cristã não tem. Então, temos que ter cuidado, porque essas doutrinas e essas práticas, elas têm mudado, né, segundo o interesse das pessoas, né? As pessoas vão tendo conveniência, como, por exemplo, uma questão bem atual, porque eu acho que foi essa final de semana que teve aquela que chama de parada, desfile das pessoas que são de alguma forma influenciadas pelo homossexualismo, né? Eles não se definem assim, eles se definem LGBTQ+, né? Então tiveram o momento deles de defender o que eles acreditam, né? Por meio dessa passeata. Então, nada contra o que eles estão acreditando. O que é extremamente terrível, triste, porém bíblico, é o fato de igrejas dizerem que isso não tem problema do ponto de vista bíblico. Então, não, você pode ser homossexual e ser um cristão. Não, não pode. Você tem que escolher o que você quer. Então, ou você é um homossexual ou você é cristão. Existe uma coisa diferente, e eu vou falar sobre esse assunto agora. Uma coisa é você ser tentado, né? Então, imagine alguém que tenha predisposição para sentir uma atração por pessoas do mesmo gênero.
Isso significa que a pessoa não é cristã? De forma nenhuma. Porque essa tentação é a mesma tentação, de repente, de uma pessoa se relacionar com outra, de outro gênero, mas de uma forma que não seja bíblica. Então a Bíblia não autoriza nenhum relacionamento, né, independente de gênero, né, porque relacionamento bíblico só é entre homem e mulher, não é entre mulher e mulher, nem entre homem e homem, então só entre homem e mulher, mas tem que ser da forma bíblica. E qual é a forma bíblica? O casamento. Então, se for antes do casamento, não pode, é pecado. Então tem que lutar contra. Você é jovem, você está na igreja e você tem desejos, não pode, é pecado, tem que lutar contra. Então, nesse sentido, é que a pessoa que tem esse tipo de tentação nessa área pode combater. E combatendo é um cristão. Olha, eu tenho uma inclinação a ter esse tipo de sentimento por pessoas do mesmo gênero, mas eu luto contra isso porque eu sei que não é a vontade de Deus. Esse daí é cristão. Mas normalizar algo só porque a sociedade normalizou, não, a gente não faz isso. Pelo contrário, a gente combate. Né? A Bíblia para a gente não é um livro como alguns pastores têm dito, né, que precisa ser atualizado. Não, quem tem que ser atualizado é a gente. A Bíblia é perfeita. Então, quem tem que ser aperfeiçoado são os imperfeitos, e não a Bíblia que é perfeita. Então, é nesse sentido que o cristão verdadeiro, ele tem essa marca. Ele não muda de opinião, no sentido, ele não muda a Bíblia, ele não quer que a Bíblia mude, né? Ele não está procurando argumentos para mudar a Bíblia. Não, mas é porque naquela época... Não, não tem isso. É o que está escrito. Nós acreditamos que a palavra de Deus é inspirada. E nesse sentido, nós é que temos que nos adequar a ela e não o contrário. Ela que se adequaria à nossa conveniência de forma nenhuma. Né? A mesma coisa valeria para a busca pelo sucesso. Perceba, eu nem falei de dinheiro, né? Mas a busca pelo sucesso. A gente vive numa sociedade que as pessoas querem ser bem-sucedidas. E falar que quer ser bem-sucedido, muitas pessoas olham para isso como algo positivo, né? E não tem problema. Se você fala para eu sou interesseiro, só quero saber de dinheiro, aí a sociedade hipócrita vai dizer, não, que coisa feia, né? Mas se você diz a mesma coisa, né? Eu quero ser bem-sucedido, a sociedade, não, isso mesmo, está certo, é você ser bem sucedido, está certo. Não, nós queremos ser como Cristo. Então, Ele é o nosso alvo. Né? Nosso alvo não é nenhum tipo de autorrealização, mas é a realização do alto. Realizar os propósitos de Deus para nós. É isso que a gente busca. Né? E não nenhum tipo de realização pessoal aqui na Terra. Então, não podemos mudar as doutrinas e nem o que seria a prática da fé cristã. Oitavo ponto, como é que eu de fato identifico o meu cristianismo como correto, se eu vejo Cristo como Deus. Perceba que para a gente talvez possa ser algo assim, né, redundante, mas não é tão redundante assim, porque muitas pessoas, inclusive que se dizem evangélicas, a gente pode falar do grupo chamado Adventista, para eles, Cristo é a mesma pessoa do Arcanjo Miguel. Né? Então você vai identificar, alguns grupos vão dizer, como os Testemunhos de Jeová, que Cristo é um Deus menor que o Deus Pai Todo-Poderoso. Existe uma teologia, né? Uma doutrina teológica herética, que fala que Cristo seria a primeira criatura que Deus havia de ter criado, e depois, a partir de Cristo, Ele criou as demais coisas. Então, várias doutrinas foram feitas e existem pessoas que as seguem, existem denominações que seguem essas doutrinas e às vezes as pessoas nem sabem. Né? Então, nós não podemos aceitar esse tipo de posicionamento. Se alguém não identifica Cristo como Deus, igual ao Pai, igual ao Espírito Santo, não há cristianismo nessa pessoa. A nossa sociedade, inclusive, já normalizou Cristo como um grande mestre, igual o jovem rico. Por isso que Jesus não aceita o elogio do jovem rico. O jovem rico olha para Jesus e diz, bom mestre. E ele não está falando de bom no sentido do atributo da perfeição, né? Ele está falando de bom no sentido de alguém que é bem sucedido do que faz.
Então, você é, Jesus, o melhor professor que Israel já viu. Aí, aos olhos de alguém pode soar como um elogio, mas isso não é elogio. Jesus é Deus. Qualquer coisa menos do que isso é uma ofensa. Então, por isso Jesus diz: por que me chamais de bom? Né? Bom só tem um, que é Deus. Ou eu sou Deus para você, ou eu não sou bom. Como alguém olha e vai dizer para Jesus, e vai dizer: olha, eu acho que os ensinos de Jesus são de fato ensinos que devem ser levados em consideração, mas não vejo nele divindade, né? Então essa pessoa, ela é contraditória. Por quê? Porque ou Jesus é um maluco ou ele é Deus, porque ele disse que ele era Deus. Então, se ele disse que ele era Deus, ou você acredita no que ele disse, ou então você vê ele como uma pessoa lunática. Mas olhar para Jesus como uma pessoa que apenas nos traz um bom exemplo e bons ensinos é algo contraditório, né? Então, a gente percebe que a gente vive numa sociedade contraditória, uma sociedade incoerente, uma sociedade que se contradiz o tempo todo, né? E o cristão não, o cristão ao contrário, ele é aquele que persevera, é aquele que persevera. Por isso devemos ser firmes, né? Não devemos, como falamos ontem, ser levados por um lado ou pelo outro por todo tipo de doutrina ou circunstância. Se a circunstância muda, a gente não muda, a gente fica firme, né? Como o nosso Senhor é a nossa rocha, nós também somos uma pedra nele. Então aqui o ponto 9 seria: como é que eu identifico o meu cristianismo como verdadeiro? A busca pela santidade. Então um cristão genuíno, ele tem a santidade como seu meio de vida, né? Então não é algo que eu faço um final de semana, não vou me santificar vou me santificar no período da quaresma, como fazem os católicos, né? Não, a santidade é um meio de vida, né? A santificação começou na nossa regeneração e vai nos acompanhar toda a eternidade. Não, pastor, e quando a gente for glorificado, aí é que a gente vai ser santo. Então não há o que se falar em fim de santificação, porque na glorificação aí é que a gente vai ser santo, como Deus é santo, né? Hoje a nossa santificação é imperfeita, é parcial, mas naquele dia não, naquele dia seremos como Deus de fato nos fez para ser santos. 10º ponto, já estou concluindo, né? Todos esses a gente já falou, eu estou só fazendo uma retrospectiva. Eu identifico o meu cristianismo quando eu tenho esse anseio pela prática da justiça. O que Jesus disse em Mateus capítulo 6: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E perceba que a justiça de Deus é diferente da justiça dos homens. A justiça dos homens é imperfeita. A justiça dos homens é parcial, mas a justiça de Deus não. Ela é perfeita, ela é plena. Por isso que ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, essa justiça perfeita de Deus que a gente busca, que a gente tem como referencial. Sede justo como Deus é justo. Então, ele é o nosso referencial de justiça. Não a justiça do mundo. Não, é a justiça de Deus. Então, por isso que muitas vezes alguém vai fazer algo ruim para a gente e a gente vai perdoar. Aí vai parecer que a gente está deixando a pessoa impune. Não, a gente não está deixando a pessoa impune. Pelo contrário, a Bíblia diz que estamos amontoando brasas vivas na cabeça da pessoa, que esperaria de nós uma atitude de vingança, né? Mas a gente não perdoa, está perdoado, né? Então, o cristão é aquele que busca a justiça que vem de Deus, não a justiça dos homens. E 11º ponto, penúltimo ponto, a gente falou sobre ele ontem, né? Sabemos que o nosso cristianismo é verdadeiro quando ele é provado e sai vitorioso na batalha contra o mundo. Então seria o que? O cristianismo verdadeiro é aquele que vence o mundo. E foi onde nós paramos, que o Espírito que habita em nós é mais poderoso do que o Espírito que age no meio do mundo. E nós falamos sobre isso ontem. O cristão não pode se ver como vítima. Nós não somos vítima. Muitas vezes nós somos até vilões, mas vítima nunca, né? Nós somos
de fato, é abençoados. E abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. De maneira que não falta nada na nossa vida para que ela seja amém? Amém. Seja bem-vinda, minha irmã. Amém. Amém. Seja bem-vinda. Então, nossa vida como cristãos é uma vida perfeita. Por isso que nós lemos o apóstolo Paulo falar no capítulo lá de Atos, e diante de pessoas que aparentemente tinham uma vida muito melhor do que a dele, ele diz para essas pessoas: olha, eu queria que vocês fossem como eu. E não é porque a gente tem orgulho, vaidade, soberba, porque o cristão ele tem como sinal, como evidência de cristianismo, a humildade. Mas é a ideia de você identificar que o que você está fazendo é correto. Então é como, por exemplo, vamos imaginar que aqui, né, nós temos pessoas que se alimentam corretamente, e aí todos os dias você come salada. Salada é unanimidade, né? Então qualquer nutricionista vai dizer que salada faz bem para a saúde, né? Você não vai comer só salada, mas salada faz bem para a saúde, verdura, isso. Então alguém está educando o seu filho e o filho só quer saber de comer lanche frito. Ó, tá vendo? Você não é assim. Não é. Tá vendo? Então, aí você diz: coma salada, coma fruta, coma verdura. É isso, né? E por que você faz isso? Porque você acredita que isso é o certo. Então, e aí a pessoa vai perguntar a você: e você? Aí você diz: eu como, meu café da manhã é banana. No almoço eu como salada com peixezinho. E na janta também uma salada com peixe. É isso que você come. Não é o meu caso não, viu? Eu estou dando sentido figurado. Então você está dando exemplo para aquela pessoa de algo que você acredita que é certo e que você mesmo pratica. Então é por isso que o cristão, ele fala como fala. Porque nós acreditamos que o caminho que nós estamos trilhando aqui na terra está nos levando para o céu. E o céu cristão é diferente do céu de qualquer outra religião. O céu cristão é um céu onde nós seremos felizes para sempre. Uma felicidade que não se tem palavras humanas, independente do idioma, para descrever. Então esse é o céu que a Bíblia diz que nos aguarda, né? Então, por isso que nós estamos aqui trilhando esse percurso e convidando pessoas. É como se você soubesse que se você chegasse ali naquela padaria da esquina e dissesse: eu sou amigo de Calmon, a pessoa iria te dar 10 pães de graça, você iria falar para o máximo de pessoas que você pudesse, né? Principalmente pessoas necessitadas. Você sabe assim, alguém da rua aqui que está sem comer direito, que não tem condição, chega ali e diga: Calmon, ele te entrega 10 pães, vá lá, né? Mas isso é brincadeira, não estou só dando um exemplo. Depois de chegar lá e dizer: Calmon, mas não tem pão aqui não, né? Então, quando você tem uma notícia boa, você quer o que fazer com essa notícia boa? Dividir. Por isso, evangelho é boa notícia. Evangelho significa literalmente boas novas, boas notícias. Por isso que Jesus disse para a gente sair pelo mundo pregando o evangelho. Pregando para as pessoas: olha, de fato a gente ia morrer e depois da morte ia ser algo terrível, mas agora não. Agora, quando você pensar que sua vida acabou, aí é que o mundo está começando, né? Então, é como a pessoa está no leito de morte, triste. Você diz: você é cristão? Sou de verdade. Então fique tranquilo, daqui a pouco tudo isso vai passar. Todas essas enfermidades que você está sentindo, todas essas dores que te acompanharam durante a vida, daqui a pouquinho passou, e aí vai vir uma plenitude tão perfeita que não posso descrever. Só sei que você vai estar numa felicidade maravilhosa daqui a pouco. Jesus disse isso para um ladrão que assumiu que era ladrão e se arrependeu do pecado: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha a expressão paraíso.
né? Então, algo maravilhoso, perfeito, tudo no seu devido lugar, diferente do mundo que a gente vive, né? O mundo que a gente vive, a nossa, eu não sei vocês, né? Mas vive numa realidade que se a pessoa começar a soltar uma bombinha aqui, ela se abaixa pensando que é tiro, né? Porque tá tudo perigoso, né? Às vezes a pessoa te para na rua para perguntar a hora, você já vai tirando um relógio e dando, pensando que é um assalto, né? Porque a gente não sabe, né? Como é que tá a questão. Amanhã não sabe. Não é, Bima? Então, mas isso vai passar. Já vai passar daqui a pouco. Então, nós vencemos o mundo. E o que é que vence o mundo? A nossa fé. Perceba que não é algo que você conquista, mas é algo que você recebe. Lá em Judas, um livro de apenas um capítulo que fica logo antes do livro do Apocalipse, ele nos diz: batalhar pela fé que de uma vez por todas vocês receberam. Então, o que o diabo está tentando roubar de você e de mim? Não é seu dinheiro, não é sua saúde. Essas coisas, se ele pudesse, ele até nos daria para nos distrair. Mas ele quer roubar a nossa fé. Ele quer que a gente deixe de acreditar que Deus é Deus, que Deus é bom, que Deus é amor, que Deus só deseja coisas boas. O coração da gente, minha irmã, é enganoso. Por isso o coração, às vezes, ele influencia para o mal. O que ele quer roubar da gente mesmo é a fé, que faz a gente acreditar em tudo que Jesus disse de si mesmo e tudo que ele disse que ele preparou para nós. Como quando ele está se despedindo dos seus discípulos, no Evangelho de João, ele diz: não fiquem preocupados, eu estou indo na frente de vocês para preparar a morada. Se não fosse assim, eu teria dito: crede no Pai, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então ninguém vai brigar por casa aqui, viu? Fique tranquilo, tem casa para todo mundo quando você chegar lá no céu. Amém. Então, mas a gente tem que chegar e a gente tem que perseverar até o fim. Glória a Deus. Agora o último ponto, né, que é a prova final. Ai. Como é que eu sei que eu sou cristão? Porque eu acredito naquilo que Deus falou acerca de Jesus. E é isso que diferencia a gente, por exemplo, dos judeus. O Senhor Jesus, como judeu, veio para os seus, mas os seus não receberam. E não receberam justamente porque esperavam um outro tipo de Messias, um outro tipo de Salvador. E muitas vezes nós, como evangélicos, temos cometido um erro semelhante, achando que Jesus ele vai impedir os nossos sofrimentos. Não, existem sofrimentos que nos abençoam. Então, por que ele impediria algo que nos abençoa? Né? Existem muitos momentos de dor que nós passamos que nos amadureceram, que nos fizeram ter uma visão mais correta do mundo que a gente vive. Mas se não fossem esses momentos de dor, nós talvez continuássemos as crianças que éramos antes. Então, existe uma dor que nos abençoa. Por isso, em Filipenses, o apóstolo Paulo diz que o Senhor nos concedeu não somente fé, não somente a graça de crer nele, mas de padecer por amor a ele. Esse sofrimento que abençoa. Porque como ser consolado se não tiver dor? Sabe, um dos momentos mais bonitos, né, entre pais, né, seja pai ou mãe, e seu filho, é justamente o amparo da dor. Seu filho chega machucado, seu filho às vezes chega triste com alguma situação, e se você é um pai, uma mãe, você vai ampará-lo, e ele vai se sentir protegido. E essa proteção para ele vai ser algo muito importante e que ele não sentiria se não fosse a dor que o levou a buscar o amparo em você. Então, imagine isso milhões de vezes maior, porque Deus é muito maior, né, do que qualquer pai e mãe aqui na terra. Então, como experimentar os consolos de Deus se não fossem as dores do mundo? E assim, irmãos, de maneira muito honesta, todos nós sabemos que sofrimento não é algo que só alcança os cristãos. Mas, diferentemente dos não cristãos, o cristão tem
um consolo. Ele tem essa resposta do Deus que o ama. E que a Bíblia diz, é o socorro bem presente. Né? O socorro bem presente, assim, é uma expressão que no português não tem algo correlato, mas seria algo mais ou menos assim. O seu carro quebra e quando você pensa em chamar um socorro, ele já estava lá, porque ele já sabia onde o seu carro iria quebrar. Você nem imaginava que o seu carro iria quebrar e muito menos que iria quebrar naquele lugar. Mas aquele que te socorre, ele é onisciente, ele não é só onipotente, ele não é só onipresente, ele é onisciente, ele é o socorro bem presente. Quando você vai buscá-lo, ele já está lá. Glória a Deus. É tão maravilhoso ter um Deus assim. Por isso que o mal não quer que saibamos acerca dele. Quando eu falo dele, não é a figura Deus, é o Deus dos atributos, o Deus que possui os atributos que a Bíblia revela sobre ele. Então, pessoas de várias religiões, de várias épocas da humanidade, adoraram divindades. Muitos chegavam a adorar Jesus sem nem conhecê-lo. Na Idade Média era proibido a leitura da Bíblia. Só era autorizado conhecer o que a igreja institucionalizada da época autorizasse a conhecer. E a Bíblia só era escrita em uma língua já morta, que era o latim. De maneira que só alguém que fizesse do sacerdócio a sua profissão, vocação, é que teria acesso. E mesmo assim, nem todos tinham. E o que a reforma fez foi justamente isso, tornar de novo a palavra de Deus acessível para o seu povo. Então, agora, para a gente concluir, eu convido vocês a abrirem comigo em 1 João 5. Até agora foi uma introdução. A gente fez uma recapitulação dessa prova. Como é que eu sei que eu sou o cristão que eu digo ser? Então, é interessante, às vezes as pessoas assistem novela. Eu assistia novela quando eu era mais novo. E algumas novelas na minha época, não sei como é que está agora, elas tinham enredos, que invariavelmente sempre aconteciam. Então, quase toda novela tinha um problema desse. Qual é o problema? Alguém que não era filho do pai ou da mãe, que na novela dizia que era o pai e a mãe. Aí quando a pessoa descobrir um problema, você não é meu pai, então quem é? Então, Segredo. Isso. Tá vendo? Aí quem sabe de novela. Então, o que eu quero falar com vocês é justamente isso. Nós temos que saber se Jesus é Jesus e se Deus é de fato o nosso Pai aqui, para a gente não ter essa surpresa lá. Chamar Deus de Pai, ele diz, não, eu não sou seu Pai, não sou. Nunca o conheci, Nunca o conheci. Não, no caso de Deus não, aí você está falando DNA. Tira o sangue e vê. E se tiver morto, ainda tira o DNA do morto. Ciência evoluindo. Mas aqui, no caso de Deus, é diferente. No caso de Deus, a gente pode pensar como, por exemplo, os fariseus. Eles acreditavam ser de Deus, mas Jesus disse que eles não eram. Então, nós podemos incorrer no mesmo erro. A gente se definir de uma forma quando na verdade não somos. Então, devemos ter todo o cuidado antes. Eu passei por uma situação que poderia ser evitada. Numa blitz, eu tive o carro apreendido justamente. Eles não cometeram nenhuma irregularidade quando apreenderam o veículo. Por quê? Porque minha carteira de fato estava vencida. Eu tinha certeza que minha carteira só iria vencer no ano seguinte. Eu tinha certeza absoluta, mas eu me enganei. E aí, tanto que quando me pediu a carteira, eu dei logo. Aí o policial olhou para mim, sua carteira está vencida. Eu falei, não. Aí ele me mostrou, tá.
né? E agora todo ano morre. Agora eu já sei que vai vencer, ano que vem já estou. Então, por quê? Porque eu tinha certeza de uma coisa que estava errada, uma informação que estava errada. E eu me passei, né? Esse problema poderia ter sido evitado se eu tivesse dado mais atenção, né? Então, imagine isso, né, no dia do juízo. Você tem certeza que você vai entrar no céu. Sabe aquelas virgens que foram comprar azeite e voltaram e bateram na porta? Elas acreditaram que a porta ia se abrir. Mas a porta não se abriu. E o noivo disse: não vou abrir a porta. Vocês eram para estar aqui enquanto a porta estava aberta. Talvez você diga: mas isso está na Bíblia toda. Inclusive, uma das passagens mais lindas da Bíblia, Isaías 55. Logo depois de falar da graça, da maravilhosa graça, lá em Isaías 55 já se fala dessa graça. Ele diz: buscai enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E se você quer um exemplo ainda mais palpável, é só a gente olhar para Noé. 100 anos pregando: olha, Deus me diz, vai destruir o mundo por conta da iniquidade. Mandou eu construir esse barco grandão e disse que quem entrasse nele seria salvo. 100 anos, as pessoas fizeram chacota dele. E aí, quando Deus mandou Noé entrar, Noé entrou. Ninguém percebeu que Noé entrou. E quem fechou a porta? Deus. De maneira que, mesmo que Noé quisesse abrir a porta, não poderia. E ele teve que assistir uma cena que ele partiu o coração de qualquer pessoa. Imagine crianças, idosos, e a água subindo, e essas pessoas buscando refúgio, e todos morreram. Morreram todos. Só ficaram vivos 8 pessoas que estavam dentro da arca. Então, é preciso que a gente entenda que esse, que a gente acha que é algo assim terrível, isso foi só um exemplo do que vai acontecer na consumação final, quando todos teremos que prestar conta diante de Deus dos nossos atos, mas não só dos nossos atos, dos nossos pensamentos, das nossas palavras. Por isso, cuidado quando você disser: mas eu falei sem pensar, então não faça mais isso, pense antes de falar, porque a gente é responsável pelo que a gente fala. Há muitos anos atrás, eu fiz uma faculdade, e a faculdade que eu fiz foi de Direito. E quando você estuda uma matéria chamada Direito Penal, você aprende a respeito do tipo penal que é o homicídio, né? O assassinato. E tem um tipo de homicídio que é aquele que a pessoa não tinha a intenção de matar, mas matou. E o professor, na minha época, sempre dava o mesmo exemplo. Quando você está discutindo com alguém, você empurra a pessoa e a pessoa cai, bate a cabeça e morre. Você não tinha a intenção de matar a pessoa, mas você empurrou e ela morreu. E agora? Pois é, quando a gente fala é a mesma coisa. Eu não tinha a intenção de machucar, eu não tinha a intenção que as minhas palavras fizessem isso ou aquilo. Mas como você abriu a boca, você aceitou o risco. Então, a nossa fala, a gente muitas vezes fala o dom de se comunicar, né? Por meio da fala. Mas eu não sei se é dom. Só é dom se você está aproveitando da maneira certa. Então, a mesma coisa que nos abençoa pode nos amaldiçoar. Vou dar um exemplo ainda mais claro. Esse aparelho que está filmando, o celular. Às vezes a gente diz: celular é do diabo. Eu costumo dizer: só se for o seu, porque o meu não é. Então, não, o celular não é do diabo. Para mim, não. Eu evangelizo por meio dele, eu estudo por meio dele, né? Me comunico com as pessoas de maneira correta por meio dele. Mas tem tentação? Tem. Somos tentados a fazer coisas que não deveríamos? Somos. E se somos cristãos, lutamos contra isso e vencemos.
mas não posso demonizar as coisas, porque senão eu vou correr o risco de cometer o mesmo equívoco que pessoas no passado cometeram. Nós vamos dizer, olha, o mundo é terrível. É verdade, o mundo é terrível, as pessoas assassinas, promíscuas, imorais, mundo terrível. Então, se a gente quiser viver uma vida correta, a gente tem que construir uma fortaleza, se tocar lá dentro e não deixar ninguém entrar e nem ninguém sair. Aí surgiram os monastérios e os conventos. Mas Jesus não deu essa ordem. Jesus disse, o mundo é terrível, o mundo jaz no maligno, mas a gente tem que levar a mensagem de salvação, porque tem pessoas que estão nesse mundo terrível, que vão ouvir a verdade e serão salvos. Senhor, mas e eu? Você cuidado, porque realmente o mundo é muito perigoso. Nós somos como ovelhas sendo levadas para o matadouro. Nós andamos sabendo que o inimigo das nossas almas está sempre ao derredor. E o fato de eu me esconder no monastério não mudaria essa situação. Pelo contrário, só me colocaria em uma posição de desobediência em relação à ordem do meu Salvador, que me disse exatamente o oposto. Ele não me disse, se esconda. Ele disse, vá e pregue o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê será salvo. E quem não crê, já está condenado. Então, é isso. Por isso a gente tem que tomar cuidado. Porque se a gente não vigiar, nós tomaremos decisões pensando que tomamos decisões corretas, que nos aproximam de Deus, quando na verdade essas decisões só estariam nos afastando ainda mais de Deus. Então, quando é que eu sei que de fato eu sou um cristão? E essa é a prova final, por isso João coloca aqui no final da sua carta, no capítulo 5 de João. Eu vou fazer a leitura a partir do versículo 5, né? Como é que eu sei que eu sou cristão de verdade? É quando eu acredito 100% em tudo que Jesus falou. E acreditar, irmãos, não tem nada a ver com o fato de conhecer e achar que aquilo existe. Por quê? Porque esse tipo de fé os demônios têm. Os demônios sabem que Deus existe. Os demônios sabem que Jesus é Deus. E Tiago, inclusive, vai dizer, a fé deles faz com que eles estremeçam diante dessa verdade. Então, não é o fato de você dizer, não, eu sei, Jesus é Deus, eu sei, Jesus é o nosso Deus e Salvador que devemos seguir. Não, é no sentido de acreditar na prática. Acreditar de uma forma que fique visível que você acredita, né? É comum quando uma pessoa acredita que existe um pão na mão dela, ela coloca o pão na boca e mastiga, sim ou não? Mas se você achasse que, se você visse uma pessoa, né, sem nada na mão, mastigando o vento, né, então você ia dizer o quê? Fulano está sem parafuso ali, então alguma coisa errada aí, porque sem nada na mão, né? Imagine você chegando, comprando pão na padaria que eu falei, né, do nome de Calmon, mas o nome de Calmon não pode no nome, você vai ter que pagar o pão. Aí você chega lá, eu quero 10 pães, 10 pães é o básico, né, para um café da manhã, né? De uma pessoa. 10 pães com 6 ovos, né, café da manhã dos campeões. Então você vai tomar o café da manhã, 10 pães, e a pessoa diz, 10 pães, quanto é o preço de 10 pães aqui? 50 centavos. Um pão é 50 centavos? Unidade. Então 10, 5 reais. Aí você chega lá e você pega assim na sua carteira imaginária, você abre a sua carteira imaginária, você tira uma nota, você dá para a pessoa fica olhando para a sua cara. Aí você ainda diz, meu troco, eu te dei 50 reais, você não viu? Então, tem gente que está tendo fé desse jeito. Engraçado, né? Mas na hora da fé não é engraçado, não. Tá vendo minha fé? Aqui, ó. Me dê meu troco. Não, eu não estou vendo sua fé. E antes de você achar meu exemplo ridículo, eu aconselharia você ler a carta de Tiago. Você diz que tem fé? Então me mostra. Porque eu mostro a minha, é o que Tiago disse. E aí ele vai dizer, a fé sem obras é morta.
Não se engane pensando que tal fé pode salvá-lo. Então, é esse mesmo Tiago, essa mesma doutrina que a gente vê lá no livro de Tiago, que a gente vê aqui também. Não só aqui, mas em toda a Bíblia. E mais do que nunca a gente tem vivido numa época dos evangélicos terem essa fé abstrata. Essa fé que só está no coração deles. Que ninguém pode ver. Não, você não pode ver minha fé, ela está aqui, ó. Lá no fundo, coração. Não, ela não está em lugar nenhum. Né? Porque se não pode ver, não existe. Não existe no mundo real. Então agora aqui, no versículo 5 de 1 Pedro 5, 1 João, capítulo 5. Lá, 1 João, capítulo 5, a partir do versículo de número 6. Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com a água, mas também com a água e com o sangue. E aqui a gente percebe o que Paulo vai dizer. Jesus, ele não veio somente para nos salvar, mas para garantir a nossa salvação. De que forma? Ele é o justo e justificador. Como assim? Porque se Jesus só salvasse você e depois dissesse, agora é com você, aí a gente estava mal, né? Então, Jesus, ele salva e ele começa a morar dentro da gente, como uma garantia de que aquela salvação que se iniciou, ela é definitiva. Ela é perfeita, como o Deus que nos salvou também é perfeito. Por isso água que purifica, e sangue. O sangue era o elemento que ratificava, era o elemento que confirmava uma ação de Deus. Por isso o sangue do animal tinha que ser aspergido, né? Então o sangue era o elemento que é o que a gente faria hoje. A gente assinaria um contrato, seria mais ou menos isso. Por isso água e sangue. Aqui ele vai dizer, versículo 6 ainda, e o Espírito, com E maiúsculo, é o que dá testemunho. Lembram-se? Eu não deixarei vocês sozinhos, mas eu enviarei o Espírito Santo. Ele vos convencerá e vos ensinará, vos guiará em toda a verdade. Porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunhos no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Mais uma vez a Trindade aqui. Porque quem é a Palavra? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então aqui, e estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra. O Espírito, a água e o sangue. Mais referência em relação a Deus Pai e a Deus Filho. E os 3 são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Então, não devemos jamais colocar a palavra de Deus em dúvida. É muito perigoso, pois essa é a marca do apóstata. Ele dá crédito à mentira e ele não dá crédito à verdade. Então, ele não dá crédito a quem deveria, pelo contrário, ele faz isso numa direção oposta, exatamente como aconteceu no Jardim do Éden. Lembram-se do diálogo entre Eva e a serpente? Deus disse que se a gente comer daquele fruto ali, vai morrer. Não, aí a serpente diz, de jeito nenhum, isso é mentira de Deus. Deus é mentiroso. E eu, a serpente, é que vou lhe falar a verdade. Aquele que é mentiroso por excelência, né? Vou lhe falar a verdade. A verdade é que você tem que comer do fruto e você se tornará como Deus. Sua vida vai melhorar muito. E Eva e Adão acreditaram no mentiroso. É por isso que as pessoas hoje também, seguindo na mesma direção, têm uma facilidade de acreditar muito mais no falso profeta do que no verdadeiro servo. Sempre foi assim, né? O engano sempre é mais atrativo,
né? Quer ver uma coisa? Dificilmente você voltaria numa pessoa que dissesse para você, imagine no meu caso, você está com excesso de peso e você, o médico diz, olha, se você não perder peso, você vai precisar de uma cirurgia cardíaca, porque você tem problema no coração, seu coração está cheio de gordura, seu filho está cheio de gordura, você está cheio de gordura, e tem gordura até no seu cabelo, né? E aí você vai ter que fazer, vai ter que procurar um nutricionista. Vai no nutricionista vai lá e passa uma dieta, né? Que não é dieta, né? Uma alimentação. E você diz, vem cá, eu tenho que fazer isso quanto tempo? E o nutricionista diz, por resto da vida. Aqui é uma reeducação alimentar, eu não estou lhe passando uma dieta. Mas e quando eu chegar num peso que de repente seja o ideal? Se você chegar, você continua mantendo. Aí você diz, não gostei muito desse não. Aí você vai no charlatão da esquina. O charlatão da esquina vai e diz, você está vindo daquele nutricionista certinho ali, que diz que você tem que comer certinho no teu resto da vida? Que nada. Vou fazer o seguinte, você vai fazer, sabe a dieta da lua? Vai fazer a dieta da lua. Como é a dieta da lua? A dieta da lua é assim, no dia que tiver lua no céu, você come. No dia que não tiver lua, você não come. E eu como o quê? O que quiser, é a dieta da lua. A lua que vai te emagrecer. Você fala, gostei dessa dieta, eu como o que eu quiser, a lua que me emagrece é bom. Você volta um mês depois e você diz, eu vou lá falar para o nutricionista que não funcionou. Dificilmente você vai encontrar ele, porque o charlatão é assim, ele sabe que é charlatão, vão descobrir que ele está falando a mentira, então ele vive de forma itinerante, indo de um lugar para o outro, né? Digamos ainda que você encontre o charlatão antes dele fugir, ele vai dizer, você não seguiu como deveria, e aí vai dizer outra mentira para você seguir, tudo porque você não quis ouvir a verdade que dói, que é a verdade que dói, que diz, ou você come bem o resto da vida, ou você nunca terá uma vida saudável, né? Você não pode achar que você vai fazer uma dieta e perder um peso em 2, 3, 4 meses e depois voltar a comer mais do que você comia antes e achar que não vai acontecer nada, né? Não é assim não, pensei que fosse, né? Então, por quê? Porque a gente é inclinado a isso, a gente é inclinado à mentira. É como, irmãos, eu não sei como é que ainda tem gente, mas tem, né? O pessoal aparece na televisão e diz, vem cá, você tem R$1.000. Aí a pessoa está aqui no YouTube, né? R$1.000, então até não tem, mas eu posso pedir emprestado aqui. Porque se você tiver R$1.000, eu vou dar uma palestra gratuita amanhã. E eu vou te ensinar a transformar esses R$1.000 em R$100.000 em menos de 30 dias. E vai todo mundo assistir essa palestra. No meio da palestra ele vai dizer, olha, eu contei aqui algumas coisas que de fato são importantes, mas a coisa mais importante eu vou contar amanhã e só vai ter acesso para a aula de amanhã aqueles que pagarem a taxa de R$50. E o pessoal paga. E ele que disse que você vai ganhar, você não vai ganhar. Se fosse ganhar dinheiro assim, meu filho, a gente não estava num mundo de desigualdade social como a nossa, né? Vocês sabem como às vezes a pessoa trabalha o mês todo para ganhar um salário mínimo, que não é nem R$1.300. R$1.300 é o que dizem, mas depois abate as coisas, a pessoa ganha menos que isso, né? Então, quando a gente percebe essas coisas, a gente vê, meu Deus, de fato, nós somos inclinados ao engano. E na vida espiritual muito mais. Na vida espiritual muito mais, né? Nós amamos ser enganados. A gente ama quando alguém diz, olhe, Deus tem visto o seu sofrimento. A gente ama quando alguém, assim, retrata a gente como uma vítima sofrida, né? Deus sabe tudo que você tem passado, vaso. Deus tem recolhido as suas lágrimas na madrugada. Aí a pessoa está aqui na madrugada, mas não me lembro de chorar não, vai colar. Mas a pessoa está falando, sabe mais do que eu, né? Não vou desmentir o falso profeta, quem sou eu, né? Vai que eu sonhei chorando e ele está se referindo a isso, eu nem me lembro, né? Deus tem recolhido as suas... E ele te honrará, vaso, ainda nesse mês, verão que ele é Deus na sua vida. Aí a gente acredita, tá vendo? Mas não acredite não, aí não é verdade não. Por quê? Porque o fato é que
para que eu reconheça que Deus é bom, Ele não tem que mudar a minha realidade. Não. Ele já mudou a minha realidade, porque eu era um pecador que merecia o inferno. Mas Ele, em Cristo, me concedeu uma dádiva que nem os anjos conseguiram, nem aos anjos foi concedido, que é ser chamado filho de Deus. Então, como eu posso pensar que me falta algo se eu sou filho de Deus? E se eu acho que está faltando algo, é o meu achismo que está com problema, não é minha vida que está com problema. Né? Perceba, irmãos, que nossas percepções, elas são extremamente levadas a erro. Não sei se os irmãos já estudaram mais essa parte, né? Eu sei que vocês estudam outras coisas, mas quando você é colocado, quando alguém pega uma espécie de um maçarico e coloca o fogo assim, numa temperatura bastante elevada, se ele encostar aquilo na sua pele, aquele maçarico numa temperatura, sabe quando aquele fogo fica azul? Quer dizer que ele está bem elevado, né? Ele sai do amarelo e vai para o azul, aquela temperatura está bem alta. Se ele encostar na sua pele, você não vai sentir calor, você vai sentir frio. Por quê? Porque o corpo é assim. Nossa pele quando está bem quente, em vez dela sentir calor, ela sente frio. Perceba como nós somos. É como, às vezes, não sei se você já viu o asfalto quando está bem quente, parece que o asfalto está, né? Então ali está saindo ondas de calor, mas a gente parece que está tremendo. Você já viu aquele negócio com a caneta assim, né? Ó. Parece que ela está, ó. Eita, a caneta está derretendo. Não está. Isso é ilusão de ótica. Né? Então, nossos sentidos são assim, a gente se engana, a gente acha que viu uma coisa e não viu. Né? Imagine dar crédito aos sentidos. Pois é, tem gente que acha que o culto é bom quando sente que foi bom. Imagine, que loucura. Né? Então, é perigoso, muito perigoso, sermos entregues a nossas sensações. Por isso que temos a palavra não nos engana. Né? É como, por exemplo, quando um médico pega um exame desses que a gente chama, né, exames de ver, né, pode ser tomografia, radiografia, ressonância, ele está vendo ali, né, não é uma suposição, então ele está vendo. Então vamos identificar, imagine uma cena, não vai acontecer com ninguém, estou profetizando maldição para ninguém, viu? Fique tranquilo. Então imagine que você vai no médico, o médico vai lá, apalpa e sente que tem um nódulo em você, né? Aí ele primeiro faz um exame, aí identifica o nódulo, teve um nódulo. Aí o que é que vai fazer? A biópsia. Vem uma agulhinha, vai tirar uma parte. Tá vendo? Vai tirar uma. Tá vendo? Você dorme na terceira, calar assim. Amém, amém. Depois você me explica. Depois. Aí quando você tira aquele pedacinho, vai se levar para examinar, para ver se aquele tumor, né, aquele nódulo ali, é benigno ou maligno. Né? Então, olhe tudo isso para ver, para poder dar um diagnóstico preciso. Não é chegar, viu um nódulo e vai morrer amanhã. Não sei se vai morrer amanhã. Não sei se, né? Pode ser que seja um nódulo. Eu já tive um nódulo sebáceo. Fica uma bola aqui, você pensa que é alguma coisa séria, de repente ela se desfaz. Né? Então, a gente tem que saber o que é que está acontecendo. O que é que está acontecendo? E por que eu estou falando isso? Né? Porque o que é que está acontecendo com sua alma hoje? Qual seria a realidade espiritual da nossa alma hoje? Como a gente pode dizer? Quais são os elementos? Qual é o exame que você fez para dizer que sua alma está boa, como você imagina que ela esteja? E se ela não está boa, me diga também qual foi o exame que você pode dizer que ela não está boa. Porque não é só dizer, eu sinto que eu não sou o cristão que eu deveria. Porque isso é muito vago. Né? Isso é muito vago. Não, na vida espiritual a gente tem que ser mais preciso do que na vida material. Porque na vida material as consequências elas são por poucos anos. Imagine que um médico erra no diagnóstico e alguém morre. Alguém deixou de viver, supostamente 30, 40 anos. Mas e se alguém erra no diagnóstico e vai para o inferno? Aí é para sempre.
Por isso o diagnóstico espiritual é tão mais importante do que qualquer diagnóstico material. Por isso que a saúde da nossa vida espiritual é tão mais importante do que a nossa saúde física. E perceba que os evangélicos não têm essa noção na maioria das vezes, né? Por isso que quando alguém vai pedir, né, você pega, é interessante. A gente não tem esse hábito não, até porque a Bíblia não nos orienta a ter. Mas imaginemos que a gente tivesse um livro de pedidos. Não é livro de oração, porque livro de oração, tudo que é ligado à oração é bom, né? Mas não é livro de oração, que as pessoas dizem, aqui a gente tem um livro de oração, apresente o seu pedido a Deus. Então não é livro de oração, é livro de pedido. Livro de oração é outra coisa, né? A gente vai ter livro de oração na Bíblia, Davi orando, a gente vai ver Daniel orando, e tantas, Jesus orando, é outra coisa, né? Mas na maioria de determinados segmentos religiosos, você tem lá o pedido. Aí a pessoa diz, vocês aqui não. Eu inclusive cheguei a frequentar um aqui, toda vez que você entrava, dava um papelzinho branco e você dizia os seus pedidos e depois a pessoa ia orar e queimar os pedidos. Eu falei, por que queima? Não queima porque sobe para o céu. Então tá bom, você está dizendo, né? Depois que eu fui ver que isso não é. Que isso, tá vendo? Isso não é de Deus. Não é porque manda. Não é não. Não é nada nem para escrever, né? Mas, então você escreve. E se você pegar aquele livro de pedido, você vai ver que 90, porque eu estou sendo assim, eu estou sendo bem assim, otimista, né? Não vou dizer esperançoso, porque esperança não nos decepciona, mas otimista. Imagine que você vai ler aquele livro de pedido, 90% é só vida material. O que é oração pelo meu casamento? Oração pelo quê? Pelo meu emprego. Oração pelo quê? Para que eu tenha emprego. Não, essa oração para que tenha emprego tem que trazer a carteira de trabalho, para a pessoa ungir. Não, mas a minha carteira de trabalho é digital. E agora deu problema. Como é que eu vou ungir a carteira de trabalho digital agora? Né? Então você imprime a carteira de trabalho digital, um PDF, e traz, tá bom? Pronto, solucionei. Então, porque os pedidos são sempre assim, né? Sempre pedidos como está escrito em Tiago. Pedir e não recebeis, porque vocês pedem mal. Vocês têm pedido como se a vida de vocês estivesse restrita ao tempo que vocês passam aqui na terra. Então, parece que o que mais importa para a gente é fazer desse período que a gente está andando aqui na terra o menos desconfortável possível, né? Então, a gente, Senhor, sabe, o travesseiro não é da NASA. Eu até comprei o da NASA, mas o da NASA não está bom, então manda um de Marte para mim, porque só um de Marte, porque então o da NASA eu já peguei e não bateu direito, né? Então a gente vai estar sempre, né, pedindo coisas no sentido de tornar a nossa vida mais confortável aqui na Terra. Quando na verdade, irmãos, quanto mais confortável a nossa vida estiver aqui na Terra, mais distante de Deus a gente vai estar. Porque assim, irmãos, como eu vou pensar, humanamente falando, em deixar um estado de conforto e de aprazimento e de prazer para um estado que eu não sei se é de prazer? Porque assim, quando você come um pedaço de bolo, que é aquele que você gosta, você sente o sabor do bolo que você gosta. E tem horas que, quando está perto do último pedaço da sua fatia, você come mais devagarzinho, porque você quer que aquele sabor ainda continue na boca, né? Então você gosta daquilo. E aí, às vezes, a fatia acabou, você já... Mas eu tenho outra ali, mas tem mais irmãos, mas eu acho que eu estou com mais fome do que todo mundo. Eu vou querer aquele pedaço de bolo para mim. Você sabe que aquilo te faz feliz. Aí você imagina, e o céu? O céu é maravilhoso, tem anjo, tem Jesus lá, os santos que morreram estão lá também. Mas será que tem bolo? Tem bolo no céu? Será que no céu tem um cafezinho assim tão gostoso quanto o que tem aqui? Será que no céu tem um sanduíche tão gostoso quanto o pão com mortadela da padaria? Não sei, e aí? E aí eu acho que eu vou ficar com o que me dá prazer aqui. Por isso que você vai ver porque as pessoas que têm uma condição financeira
né, privilegiada, dificilmente vão querer essa história de Deus vai te recolher ainda hoje. Imagine, a pessoa tem lá um salário de 100 mil reais, mora numa casa, viaja, e é crente de verdade, né? Diz. E aí alguém diz, vejo assim, o mesmo redemoinho que levou Elias para o céu, virá te buscar essa noite, saia daqui, seu falso profeta, de jeito nenhum. Não, eu já estou com minha viagem aqui marcada para a Europa, eu vou conhecer a Islândia, não, eu já conheci todos os países, só falta a Islândia, lá aqueles países nórdicos, não vou querer ir agora para o céu. Fala com Jesus, que ele vem daqui a alguns anos, porque eu ainda tenho coisas para conhecer aqui do mundo. Você já viu. E quando Lázaro, lá do Evangelho de Lucas, morreu, ele achou bom. Ele disse, Senhor, chegou numa boa hora. Que bom que ele chegou, que o negócio estava pegando aqui. Olha, até a comida, eu desejava as migalhas que caíam da mesa do rico, nem me davam nada. E que tinha aqui, os cachorros vinham para cima de mim, e não tinha esses cachorros bonitinhos de pet shop não, viu? Aqueles cachorros, e aí a ferida dele, a década, os cachorros vinham e ficavam lambendo para doer mais ainda. Glória a Deus. Aí veio um anjo e diz, venha amado, venha para o céu. Será que lá... Não, venha no que vem. Eu quero um pouquinho mais de ferida. Manda um pouquinho assim mais, sabe, de coisa... Não, irmão, né? Mas isso não é para que você busque viver uma vida de miserabilidade. Não, porque mesmo que você não busque, sua vida é miserável. Peguei a pessoa mais rica do mundo que morreu hoje. O que foi que ele levou? Nada. Por quê? Porque ele nunca teve nada. A gente tem a suposição que possuímos os bens que estão no nosso nome ou na nossa posse. É assim. Hoje, antigamente você ainda tinha a posse, né? Então você guardava dinheiro embaixo do colchão. De noite você levantava o colchão e dizia, está aqui ainda, né? Depois começou a ter cofres. Você comprei um cofre, como na minha época tinha um desenho chamado Tio Patinhas, e ele gostava de nadar no dinheiro do cofre dele lá, que era uma piscina de dinheiro. Só que hoje, meu filho, é tudo digital. Você entrega o dinheiro para o banco e acredita, que fé, viu? Que quando você quiser de volta, ele lhe dará. Aí você está lá, tira o saldo e diz 50 reais. Aí você está passando por um momento de dificuldade, você precisa daquele dinheiro, e aí você corre e vê um caixa eletrônico, e quando você vai até o caixa eletrônico diz terminal fora de serviço. Aí você fala, e onde é que tem outro? Só na cidade vizinha. E eu estou indo para lá agora. Não, já são 6 da tarde, só amanhã, 8 da manhã. Mas o dinheiro é meu, eu quero pegar. É o que você está dizendo. Vamos ver quando estiver aberto. Ó. Então, a gente acha que tem as coisas. Não tem. É o que diz a sabedoria do livro de Jó. A gente nasceu sem nada. Quando tiraram a gente da barriga de mamãe, não tinha nem roupa. Tiveram que botar depois. E quando a gente é enterrado, só é enterrado com roupa porque alguém coloca. Né? Porque o morto não tem como se vestir. Então, e a gente ainda tem essa ilusão de que a vida consiste no acúmulo de bens. Para quê? Para quem? Porque para a gente aqui não vai ser. Se você fosse um egípcio, eu não sei se vocês já viram esses filmes, né, de arqueologia, por que as pessoas queriam descobrir onde era a tumba dos faraós? Porque sabiam que, segundo o costume do egípcio, um faraó era enterrado com todas as suas riquezas, para que as riquezas os acompanhassem ao mundo dos mortos. Então os vivos queriam achar onde é que estava a riqueza do faraó morto, para eles vivos ficarem ricos. E aí tem aqueles filmes, né, todos de arqueologia, né? Então, por quê? Porque o morto não leva a nada. Agora tem uma coisa que a gente leva. O que a gente faz, o que a gente não faz. Esse é o nosso real tesouro. As nossas ações.
Por isso que o Senhor Jesus diz: não ajuntei para vós outros Tesouro tesouro na terra, porque vai ficar aí. Podem te roubar, a ferrugem vai corroer. Aí a gente que mora em uma cidade litorânea, né? Que tem que lidar todos os dias com o salitre. Se você mora numa proximidade, né? Você às vezes compra uma televisão dessas assim, 50 vezes, na 20ª vez você leva a televisão quebrada, você ainda falta 30 prestações, viu? Aí você leva para consertar a televisão, e aí o técnico abre e diz: toda condenada. O salitre já comeu tudo aqui. Meu senhor, mas ainda faltam 30 prestações para pagar. Isso é, meu filho. Aí, então trate de fazer outras prestações, porque é só uma nova aqui, né? Então, porque aqui na terra é assim. Aqui na terra as coisas elas se desgastam mesmo. Por exemplo, outro dia eu peguei uma foto minha mais novo, eu tinha cabelo. Minha filha viu isso, ela não acreditava. E o irmão dela, a gente saiu, nós saímos outros 3, né? Eu e meus 3 filhos. E aí minha filha mais velha fez uma constatação: meu pai, o cabelo de Biso é meu filho mais velho, que é chamado de Biso, porque é Nizam bisneto, eu sou Nizam neto. Biso, o cabelo de Biso é igual o seu quando você era pequeno. Eu falei: tá vendo? Eu tinha cabelo, né? Aí eu fui ficando mais velho, e quando ela não gosta que a barba fica assim, né? Porque diz que eu envelheço há alguns anos, que minhas barbas já estão tudo branca. Aí eu fico brincando com ela. Uma é Letícia, a outra é Maria. Uma é Letícia, a outra é Maria. Então, a gente envelhece. Tem problema de coluna, tem problema de pele, tem problema de tudo quanto é coisa, né? Tem problema com espelho, né? Eu conheci uma pessoa muito próxima a mim e disse: eu não reconheço essa pessoa que eu vejo no espelho. Ele: pois é bom que reconheça, porque é isso aí que você tem, né? Então, esse é o mundo que a gente vive. Então, essa ideia de que o mundo daqui é maravilhoso é porque a gente não conhece o mundo daqui. Se a gente conhecesse esse melhor, a gente saberia que a proposta de Jesus é infinitamente melhor. Né? É tudo que Satanás quer nos cegar. O príncipe deste século cega o entendimento dos incrédulos. Justamente para que a gente não veja como esse convite do Senhor Jesus é maravilhoso e gracioso. Por isso que durante essa história da igreja tão bonita, a gente ouve falar nessa expressão: a maravilhosa graça. Maravilhosa. Então, concluindo aqui, no versículo 10, já vou concluir, acabaremos antes da meia-noite. No versículo 10, aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Você crê em Jesus? Então você tem dentro de você o testemunho dele, como algo vivo, real, perceptível, palpável. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso. É o que eu falei para vocês. Não tem meio termo com Deus. Ou você acredita e obedece, ou você não acredita. Você não pode dizer que acredita e não obedecer, porque isso seria fazê-lo mentiroso. Porque nós já sabemos que a ira de Deus permanece sobre os filhos da desobediência. Que seria o quê? Você conhece, não obedece, então a ira de Deus está sobre você. Não espere que Deus vai aliviar a sua barra. Então aqui ele diz: porque não crê no testemunho de Deus. O testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna. E esta é a vida que está no seu Filho. Aquele que tem o Filho, tem a vida. E aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Então, Jesus é nosso Salvador. Se a gente tem que ter alguma coisa, é Jesus como o nosso Salvador. E concluo. No versículo 13, essa parte final da carta, é importante a gente entender como João, ele queria que as pessoas compreendessem a sua mensagem. João fala como alguém que quer ser entendido. Ele não fala coisas vagas para soar como espiritual, para as pessoas sentirem alguma coisa. Não, ele quer
que você entenda o que ele está falando. No Evangelho de João, por exemplo, o autor dessa primeira carta escreveu o Evangelho, que recebe o seu nome, o Evangelho segundo escreveu João. No capítulo 20 ele diz: eu escrevi esse Evangelho para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, e crendo que Jesus é o Filho de Deus, tenham vida nesse nome. Então ele explica ali por que ele escreveu o Evangelho. A mesma coisa vai acontecer aqui na carta. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Percebeu a diferença do Evangelho? O Evangelho seria aquele que não conhece, começa a conhecê-lo. E aqui é, vamos ver se você conhece mesmo? Então seria algo mais ou menos assim. Você vai para a escola, e aí você faz primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, nono ano, concluiu, aí vai, primeiro ano, segundo grau, segundo ano, terceiro grau, segundo ano, segundo grau, terceiro ano, segundo grau, e aí você faz um exame que chama Enem. Não é isso? O Enem, ele vai tentar, ele vai perguntar a você tudo que você aprendeu ao longo desses anos. E eu assim, mas eu já fiz prova quando eu passei do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, não importa. O Enem vai querer saber se de fato você mereceu ter passado naquelas épocas. Né? Então, você tem que fazer aquela prova para medir. É como, por exemplo, na área do... Amém, minha irmã, viu? Na área do direito, você faz a faculdade de direito e imagine que você quer ser um advogado. Você vai ter que fazer a prova da OAB. Porque você não vai poder advogar se você não passar no exame da ordem. E saiba que no exame da ordem, na minha época, tinha um índice de reprovação de 92%. Ou seja, só passavam 8% dos candidatos. Imagine isso. De cada 10, passava 1. Você se formou, quer advogar, sim, cadê o OAB? Não tem, não passei no exame da ordem, então não pode advogar. Não, mas isso tudo eu aprendi na faculdade. Se tivesse aprendido, eu tinha passado. Então, o que ele está fazendo aqui é isso. Vamos ver se você aprendeu mesmo? Vamos ver se você é esse evangélico que você diz que é? Porque lá no Evangelho, você está aprendendo o Evangelho, né? Aqui aqui já é. E aí, vamos ver? Pessoas que já se diziam evangélico há alguns anos, vamos ver se é mesmo? Porque a hora de se examinar é agora, antes de você se apresentar diante de Deus, porque ali não vai ter mais exame, ali só vai ter uma evidência de quem você é de verdade. Então aqui, para a gente concluir, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, não é qualquer pedido, é segundo a sua vontade. Como é que eu sei que Deus quer me dar um emprego melhor? Porque Deus quer que eu seja feliz. É mesmo? Na Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus quer que a gente seja santo. Se você for santo, você será feliz. Mas você pode achar que é feliz sem ser. Porque a gente nem sabe o que é felicidade antes da gente ser santo. Então aqui ele diz: esta é a confiança que temos. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos o pedido que lhe temos feito. A confiança. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, e tem pecado para a morte, tem apostasia. Pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Ele está dizendo assim: tem gente que está fazendo coisa porque não conhece o perigo que está passando. Vamos orar para essa pessoa ter os seus olhos abertos e sair do perigo que está. Mas é a pessoa que diz: não me importa o que Deus diz, vou viver do meu jeito. Então essa pessoa aí você não tem mais o que fazer, né? Então aqui ele diz, a não ser evangelizá-la, né? Porque não tem como você repreender o incrédulo. Não, o incrédulo a gente evangeliza. A exortação e repreensão é para o crente. Então ele diz: há pecado para a morte, por isso digo, que não rogue. Até nos assusta, né?
Mas essa é uma ideia presente em toda a Bíblia. Lembra-se de Jeremias orando pelo povo? E Deus dizendo, pare de orar, eu não vou aliviar para esse povo. O juízo que eu disse já está vindo, e vai vir do jeito que eu disse. Então é preciso que a gente saiba que Deus não vai se desmentir para acomodar pecados. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Ó, como a gente tem que diferenciar. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Isso aqui ainda é a explicação da passagem anterior. Ou seja, se uma pessoa está vivendo em pecado abertamente, já foi exortado, já foi lembrado, e diz, vou viver desse jeito mesmo, se Deus quiser me levar para o inferno, me leve, eu não estou nem aí, então você já entendeu. Ainda faz parte da explicação. Aquele que nasceu de Deus, o guarda. E aqui é importante que você entenda, guarda a Deus no seu coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E porque você tem Deus morando dentro de você, o maligno não lhe toca. Por que ele não lhe toca? Porque Deus está dentro de você, ele não vai para cima de você. Ele só irá se o Deus que está dentro de você autorizá-lo. E se ele fizer isso, vai ser para o seu bem. Exemplo, o espinho na carne do apóstolo Paulo. Então, é como... Por que o Jesus dá o exemplo da casa limpa e adornada e o espírito imundo que saiu volta? Porque ela estava vazia. Mas se Jesus estiver morando dentro de você pelo Espírito Santo, aquele que saiu não pode voltar. Por isso não há o que se falar de possessão demoníaca de um crente. A gente ouve isso até no catolicismo. Tem o exorcismo de Emily Rose, por exemplo, baseado em fatos reais. Supostamente, uma família extremamente religiosa, a sua filha passa por uma possessão diabólica, tentam fazer o exorcismo dela, ela morre. Isso é baseado em fatos reais. Então, por quê? Primeiro que o padre não tem autorização para fazer exorcismo, porque ele nem acredita na fé verdadeira, ele acredita. Segundo, essa suposição de que um cristão genuíno pode ser possuído não é bíblica. Porque a casa que está habitada não pode ser invadida. Pois o Espírito que habita em nós é mais poderoso. Olha a contradição desses filmes de exorcismo que a gente assiste na televisão. Por isso a gente tem que tomar cuidado com as informações que chegam. Se não forem bíblicas, devem ser deletadas da nossa mente. Então aqui, o maligno não lhe toca. Por quê? Porque sabe que você tem dono. Sabe o demônio? Ele, na presença de Deus, treme. Na presença de Cristo, treme. E se Cristo estiver em você, a mesma coisa. Sujeitai-vos a Deus, resista aos ataques. Perceba, são ataques de fora. E ele fugirá de vós. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. A ideia aqui é pertence. Está sob a posse, dele. Ele faz o que ele quer com as pessoas. Botam as pessoas para se matarem. Tem sentido, irmãos, jovens que cresceram juntos, porque são de facções rivais, se matarem? Quantas vezes a gente tem visto isso? Pessoas que cresceram juntos, jogaram bola juntos, eram amigos de infância, aí um se associou a uma facção criminosa, outro se associou a outra facção criminosa, e aí para você provar que você de fato merece ser membro dessa facção criminosa, você tem que matar o seu melhor amigo. Não estou falando nada que não acontece, estou falando algo que acontece todo dia. Você acha que isso é normal? Você acha que essas coisas acontecem sem forças espirituais, manipulando todo um sistema? Claro que há maldade dentro de todos nós, mas o inimigo está sempre disseminando contendas, atiçando uma predisposição natural que a gente já tem. Por isso temos que saber contra quem estamos lutando, para quando surgir esse tipo de sentimento, isso daqui não é de Deus não. Se não é de Deus, eu vou cortar fora. Só vai crescer dentro de mim o que for de Deus.
É assim que vive um cristão. Então, concluo, para que vocês possam se alimentar. Vejo pães ali no final. Não sei se é de uma pessoa só ou se é para dividir no final, né? Mas vejo pães ali, né? Não sei se foram os 10 pães que pegaram no nome de Calvão na padaria, já estão ali, né? Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o quê? Entendimento. Ele nos deu o quê? Entendimento. Se você quiser conhecer Deus, Ele fará conhecer. Glória Fará conhecido em Cristo para você. Para reconhecermos o verdadeiro. O verdadeiro. Por quê? Porque tem um verdadeiro e o resto tudo é falso. É assim. Em seu Filho Jesus Cristo. Essa é a verdadeiro. O verdadeiro Deus e a vida eterna. Último versículo da carta. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Que ídolos ele se refere? A tentação da gente criar um Deus com a Bíblia na mão, segundo a nossa conveniência. Glória a Deus. Paulo fala sobre isso. Ele diz: e nós não adulteramos a palavra de Deus, como se tornou o costume de alguns. Então, eu posso criar um ídolo. A melhor forma, a forma mais fácil de se criar um ídolo é com a Bíblia na mão, escolhendo o que eu vou acreditar e riscando o que eu não vou. Pronto, ali já se tornou um ídolo. Mas fulano está com a Bíblia na mão. É claro que é um cristão. Não sei. Eu não sei qual é a visão que ele tem de Deus. Não, veja lá. Ele vai falar. Aí a pessoa fala. Ainda não deu para perceber. Deixa eu ouvir mais um pouquinho, né? E se você ouvir mais um pouquinho, rapidamente você vai identificar. Porque heresia, irmãos, ela é igual ao mau cheiro. A gente sente. Sabe, às vezes você sobe no elevador e você sente um mau cheiro. Ninguém admite que fez, né? Aquele mau cheiro. Alguém fez, né? Inclusive, um dos que disse que não fez. E todos sabem que alguém fez, né? Por quê? Porque o cheiro está lá, né? Então, é assim. A pessoa que não tem Cristo no seu coração e tenta fingir, os seus frutos o denunciam. Ou, inclusive, a falta de frutos o denuncia. Não, eu não tenho fruto nenhum. Pois é, então você já se denunciou. Porque a gente não foi salvo para nada. Nós fomos salvos para sermos a luz do mundo e o sal da terra. Que o Senhor nos ajude a sermos provados e aprovados. Amém. Obrigado, Deus, por essa noite tão abençoada. Obrigado, Senhor, pela tua mão que permanece, Senhor, sobre nós, nos protegendo, guardando, guiando. Louvado seja o teu nome, Senhor, por esse dia de intensa alegria. Mesmo em tanto sofrimento circunstancial, só temos motivo para nos alegrar no Senhor. Pois o Senhor é imutável, o seu amor para conosco, a tua graça para conosco, a tua bondade para conosco, todos os seus atributos, todas as suas dádivas que nos alcançam são imutáveis, Senhor. E nelas nos alegramos. Que estejamos sempre nessa condição de felizes, porque o Deus de Israel é o nosso Senhor. Alegre-se, num estado de alegria imutável, porque aquele que nos concede alegria não muda. Que nós não sejamos, Senhor, mudados, que nós não sejamos movidos pelas circunstâncias, mas que pelo contrário, cada circunstância na nossa vida seja uma demonstração clara de que estamos firmes no Senhor. Muito obrigado, Senhor. Leva-nos em paz e nos guarda sempre debaixo da tua poderosa e maravilhosa paz que excede o entendimento. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, saúde espiritualmente, e podem se alimentar do pão que foi pedido em nome de Calvão. Aniversário dela. Seu aniversário é hoje?